Boa noite a todos. Nós fazemos um estudo, autoconhecimento e reforma íntima, de uma série psicológica do livro Joana de Ângeles, do Divaldo. Nós já estudamos o primeiro livro, nós estamos na segunda série. E a pergunta, você está pronto para a reforma íntima? É que a Joana fala para nós algumas vezes, que lembra da medusa, daquela que tem as cobras? Por que ela não olhava para ela? Aquilo é uma analogia do quê? Que ela tinha medo de olhar para seu próprio monstro, não é? Sua própria dificuldade. E a reforma íntima, muitas vezes, nós passamos por isso. Nós estudamos, na quinta parte, nós estamos no quinto capítulo do livro O Homem Integral. Na última estudo nós fizemos o conceito de saúde e os comportamentos neuróticos. Hoje nós vamos ver doenças físicas e mentais, tragédia do cotidiano e o homem moderno. Ela começa assim: doenças físicas e mentais. A expressiva soma de atividades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. A sua estrutura orgânica, aprimorada nos milênios da evolução antropológica, ainda padece a fragilidade dos elementos que a constituem. Antropológica é o estudo do homem, do ser, na cultura, na educação. Então ele está dizendo, nós somos ainda seres em construção. Nós sabemos disso. Se nós estamos no mundo de prova e expiação, que na evolução nós somos segundo, então nós estamos ainda construindo o nosso homem integral. Por isso que o livro chama o homem integral. Se nós fôssemos por completo, dentro da evolução, não como Deus, nós já estaríamos como Jesus. Então ela está falando que essa própria atividade, ela atesta a nossa dificuldade nesse plano, de egoísmo, de guerra. Ele já comprova a nossa dificuldade na nossa evolução, que nós estamos ainda aprendendo. E ela continua: a consciência na sua realidade é fator extrafísico, não produzido pelo cérebro, pois que possui os elementos que se consubstanciam na forma que lhe torna necessário a exteriorização. Então o que ela está falando para nós? A consciência não é essa que quando nós estamos aqui calculando, fazendo, não. A consciência que ela chama do eu divino. É essa consciência que nós estamos falando. Não dessa que quando nós estamos somando ou falando. Que essa consciência não está no corpo físico. Ela não está no nosso cérebro. E nem na nossa mente. Nós confundimos mente com consciência. A mente é um instrumento do espírito, como é a consciência. Nós temos que separar. A mente é responsável pelos nossos pensamentos. Dentro da mente nós temos as lembranças. A consciência, aquela que nós estamos buscando, a consciência profunda, é aquela que os hindus, os budistas, os orientais trabalham como o ser essencial, a conexão com o divino. Eles falam que é um processo de vacuidade, é como se você entrasse na relação com Deus. Que nesse processo de relação com Deus, com o divino, nós temos todas as respostas. Mas nós não temos os julgamentos que a mente tem. Porque quem julga não é a consciência, é o ego e a mente. Quem gera os pensamentos? A mente. Justamente com quem? Com o ego. Consciência não julga. Então ela está falando que essa consciência na sua realidade é fator o quê? Extrafísico. Então nós não podemos trazer que o que eu sou aqui hoje fisicamente, nós misturamos com aquilo que eu sou, o que eu penso. O pensamento não caracteriza o que nós somos. Mais para frente nós vamos ver isso. Tá?
O cérebro, gente, é apenas o quê? Ele é um transmissor. O cérebro físico é como um rádio, não é? Mas não é o cérebro que pensa. Ele apenas exterioriza aquilo que o espírito e a mente produz. Essa energia pensante, pré-existente e sobrevivente ao corpo, é óbvio, se não sobrevivesse à consciência, nós morreríamos e não sabia nada, né? Morreu, acabou. Envolve através das experiências reencarnacionistas, que lhe constitui processo de aquisição de conhecimentos e sentimentos até lograr a sabedoria. Porque o conhecimento a gente tem, mas o que você faz com ele? Você pode pegar uma ferramenta, uma faca, usar ele para o sentido bom, de salvar a vida, ou pelo sentido ruim, não é? A inteligência nem sempre ela vai para o lado sábio. Quantas pessoas que fazem guerra que são pessoas inteligentes? Usa toda a sua inteligência para fazer guerra. Né? Você já viu aquela diferença do sábio e o inteligente? O inteligente ganha uma guerra e o sábio não entra em guerra. O inteligente, ele cai no buraco, ele tem recursos para sair. E o sábio? Ele não cai, ele desvia do buraco. É, né? Uma analogia para a gente entender a inteligência da sabedoria. Então, se isso fosse verdade, não fosse verdade, vocês já viram crianças, hoje teve um menino de 4, 5 anos tocando piano, que a pessoa leva às vezes 10 anos a 12 estudando o que ele sabe aos 4, 5 anos. Por quê? Porque permaneceu nele, nessa encarnação, o quê? Conhecimento. Né? Se fosse no cérebro, o que ele sabia lá atrás já tinha ficado. Ele tinha perdido. Né? Deixou o corpo, ele tinha perdido todo aquele conhecimento. E não é. Né? Nem teria o quê? A mediúnica. O espírito estava de lá e não tem nada, não tem mais conhecimento, não tem nada. Nem a mediúnica teria, né? Nesse processo. Em razão disso, podemos repetir que somente há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um defeito de distúrbio profundo no campo da energia pensante ou espírito. Isso é a realidade. Por exemplo, o vírus, às vezes você está gripado, tem pessoas na sua casa que estão gripadas e você não está. Mas você pegou, você contaminou com esse vírus? Provavelmente. Mas o seu recurso físico do nosso sistema imunológico está o quê? Bom, você não pega o vírus. As suas vibrações, a sua energia está equilibrada. Então, o vírus está aí desde que o mundo é mundo. Às vezes você fica doente, às vezes não. Porque o campo energético, né, o nosso pode estar em desequilíbrio. E nós adoecemos. Claro que nós estamos falando das doenças de vírus, porque sem falar das doenças congênitas que já nascem com a gente, né? Mas as vibrações, ao campo que ela diz, ó, a doença é um efeito de distúrbio, né, desequilíbrio profundo no campo da energia pensante do espírito. Nas patologias congênitas, ou que é aquela que nós já nascemos com ela, o psicossoma, essa aqui tem que narrar aí falando da Joana, porque ela é difícil, né, as palavras. Então, o psicossoma é o quê? É a união do corpo e mente, é a alma. Somos nós encarnados, nós chamamos de alma, tá? Então, a psicossoma é a mente e corpo. O psicossoma impõe os fatores kármicos, modeladores necessários à evolução, sob impositivos que impedem, pelos limites de injunções difíceis, a residência do fracasso moral. Bom, resumidamente, o que ela está querendo dizer? É assim, ó. O processo do karma... não é isso não. As doenças físicas e mentais são ferramentas de auxílio para que o ser não recaia novamente. Então, as patologias que nós já nascemos, que foi conquistada por quem? Por nós mesmos. Elas são ferramentas que nos impedem, às vezes, de repetir o próprio mal. Então, se nós nascemos com defeitos
genéticos de alguma parte. Você pode pensar pessoas que têm deficiências mentais. Esse dia o Divaldo estava até falando sobre isso. O que é isso? Aqui naquela reencarnação é a proteção para ele mesmo. Para que ele não exerça novamente aquele processo que ele utilizou com a sua inteligência. Então nós já nascemos com os processos que nos vai fazer você não repetir o mesmo erro. Mas muitas vezes recai. Não é? A pessoa, ninguém vem para fumar, veio? Ou para beber? Não, provavelmente não. Ele tem lá uma hepatite, ele tem aquela que você não pode beber, mas ele continua bebendo, porque são escolhas. Mas o corpo em si, o nosso psicossoma, o corpo e mente, já vem nos preparando a cada reencarnação para que o melhor de nós podemos colocar em prática. Sempre no melhor. É porque a gente sempre olha com o lado ruim, né? Quando a gente vê uma pessoa doente muito, a gente pensa, nossa, mas por quê? Né? Sempre nós temos a questão do porquê. Mas como a espiritualidade e Deus é perfeito, nós podemos saber que aquilo é o melhor para ele. Não é? Ela continua. O homem conquista o exterior e perde-se interiormente. Avança na horizontal do progresso técnico sem o logro da vida da vertical ética. Por exemplo, muitas das religiões, que se a gente for ver hoje, as pessoas procuram as religiões muito mais daquilo que conduz para ela moralmente. Aquilo que faz sentido moral dentro da religião. Porque às vezes a gente nasce naquela religião, se sente confortável e fica. Não é? As religiões não falam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que fazer assim. Não é? Só que essas morais religiosas, elas vêm influenciadas pela cultura. A ética não. A ética você não precisa falar se isso é bom ou ruim. Nós temos dentro de nós a consciência e ela pode. Ela define. Agora, moral, o que é moral? Na Arábia, não é para nós. Lá não pode ter casamento com 2 ou 3 mulheres? Moralmente tem alguma coisa errada lá? Não, porque a lei permite. Mas para nós já é. Mas eticamente, isso é com cada um. Então, o homem, na conquista do exterior, que a gente fala, que é a busca da matéria, né? O que é a conquista? Eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ter poder. Eu quero ter uma casa chique. Essa busca do exterior, ela fala, perde-se aonde? Interiormente. Porque Jesus disse o que no Evangelho? Aonde tiver o seu tesouro, está seu coração. Não que nós buscarmos a tranquilidade ou a facilidade física na matéria e seja pecado, porque muitas religiões isso é, não é? Parece que nas religiões, algumas dizem assim, quanto mais você sofrer, melhor você vai chegar lá no plano superior. Ou o plano, né? Porque isso é uma cultura que trazem para a gente. Se fosse assim, nós não precisaríamos da ciência do mundo, não é? Porque aqueles que têm mais dinheiro e recursos, deles ganham mais, eles geram o quê? Riquezas, emprego. Então a gente fala assim, nossa, mas então ser rico é pecado? Mas você tem rico humilde? Tem. E tem pobre orgulhoso? Tem. Então o problema está na riqueza? Não. Você querer ter uma casa, tem algum problema? O problema é a casa que você quer ter. Então, todas as vezes que nós buscamos o tesouro na terra, ou seja, aquilo que nos remete à nossa vida, eu estou aqui para quê? Porque eu quero ter poder e quero fazer sucesso. Então, a tua preocupação não é espiritualista, e sim materialista. Haverá o sofrimento? Provavelmente, por quê? Porque a matéria ela é passageira. Tudo que se conquista na terra você não leva. Isso causa sofrimento? Sim. Jesus disse, eu venci no mundo, ou ele falou, eu venci o mundo? O mundo. Porque no mundo, para muitos, pelo menos pelos judeus, ele era o quê? Um perdedor. Foi crucificado, não é? Na sua essência, a energia pensante possui os recursos divinos que deve exteriorizar-se. Para tanto, a semelhança de uma semente,
somente quando submetida à germinação, faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos, até então adormecidos ou mortos. A força que a matéria causa em nós com os 5 sentidos, ele nos deixa essa consciência que nós estamos buscando no autoconhecimento, como se ele tivesse mortos ou adormecido. Por exemplo, a doença física ou mental, a dor ou sofrimento, a gente fala assim, o sofrimento, tem um ditado que diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Né? Eu não sei quem disse, todo mundo fala isso, mas se a gente for analisar, pensa. Nesse mundo de prova e expiação, mesmo física, a dor é inevitável, não é? Não tem como você passar, não tem. Mas o sofrimento pode ser aprendido, entendido. Porque se você não aprender com a dor, não é esse processo que vai fazer você evoluir. Porque você vai continuar com o mesmo processo. É mais aquela história, acho que eu já falei para vocês, da história do cachorro deitado no prego, não foi? Lembra que eu contei isso? É uma passagem que diz que tinha aqueles senhores fakir, sabe aqueles que ficam na Índia, que meditam em cima dos pregos, ficam sentados, deitam? E ele entrou numa cidade, tinha lá um senhor fazendo a meditação e um cachorro também deitado no prego. Só que o cachorro gemia. E ele não. Ele achava estranho, mas ele não podia parar o homem que estava meditando, ele continua a sua trajetória. 2 dias depois ele volta, passa no mesmo local, a mesma cena. E ele não aguentou a curiosidade. Ele falou assim, não, mas não pode, eu vou lá perguntar. Aí ele pergunta, ele tem que tirar a pessoa, né, o fakir da sua meditação, e diz, meu senhor, ele fala, pois não. Esse cachorro é seu? Ele falou, sim, senhor. Mas ele está deitado no prego? Ele falou, sim, senhor. Ele está com dor? Ele falou assim, provavelmente. Mas então por que ele não sai? Porque a dor não foi suficiente. Quando a dor for suficiente, ele vai levantar e vai sair. E muitas das vezes nós usamos a dor daquilo na nossa vida como desculpa para continuar fazendo aquilo. Ah, não, eu sou assim mesmo, desde que eu nasci, eu sou pau que nasce torto, morre torto. Isso é outra mentira que conta pra gente e a gente acredita. Se você acreditar, vai ser assim, não é? Então, na sua essência, a energia pensante, ele possui o quê? Os recursos que se deve exteriorizar. Então, nós temos recurso para sair. Ah, mas eu preciso da dor para aprender? Não. Não. E hoje, então, com o conhecimento que tem, com a ciência que está aí, você precisa dela? Não. Mas ela é instrumento. Né? Ela é um meio de fazer a gente despertar, mas não é o fim. O fim é a evolução. Agora, o sofrimento, se você entender, quando nós percebemos que a nossa vida não acaba aqui, que nós somos herdeiros de nós mesmos, e o que nós estamos passando hoje é reflexo daquilo que eu plantei, que não tem castigo divino nenhum aí, que é simplesmente uma forma de eu conseguir novos recursos ou talentos que ele fala que está adormecidos. Jesus não falou assim, brilhe vossa luz? Ele não falou que faça a sua luz, porque nós já temos. Ele não falou assim, vós sois deuses? Vós poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais? Então ele nos coloca como igual. Porém, todo o talento que Jesus já desenvolveu na nossa frente, o nosso ainda está adormecido ou morto. Então, os recursos que nós temos nessa energia pensante, todos nós temos estado latente. Uns mais à frente. Por isso que na evolução, né, nós conhecemos aquele que de maior pisou aqui, para nós cristãos é Jesus. Mas tivemos outros tantos que estão à nossa frente, né, em conhecimento, evolução moral e não evolução de inteligência. Perguntar se eu mudar. Oi? Extraordinários elementos,
sim, mas e mortos? É morto porque não germinou. É porque você fala assim, quando a gente fala morrer, nós acreditamos na morte física. O espírito morreu, a gente usa vulgarmente morreu, né? Mas a morte, geralmente quando nós falamos, é quando nós estamos afastando do conhecimento divino, do bem. Toda vez que nós estivermos no mal, nós estamos mortos. Mas eu falo assim, os elementos até então adormecidos ou mortos. Os elementos que nós estamos falando é aquele que nós temos latente aqui. Por que adormecido? Porque você está adormecido e pode despertar. Morto é porque você não tem nem noção dele ainda. Lembra no livro do André Luiz, eu não sei se é o Nosso Lar ou se é o depois, que é onde ele está num hospital onde tem centenas de milhares de pessoas dormindo. Umas estavam no sentido assim, melhores que outros. Outros estavam praticamente mortos, que ele diz. Não se moviam, porque eles creiam naquilo que, quando eles desencarnassem, eles ficariam dormindo, esperando. Eles estavam mortos. Aí um falou assim, um lá na frente desperta, sai correndo. E André Luiz falou assim, nossa, pode que ele vai? Ele falou, não, calma. Ele vai desmaiar. Aí ele falou, mas por que tem uns aqui, vocês estão dando passe, outros ali tá, e aquele tanto lá tá. Ele falou assim, porque eles estão profundamente dormindo. Aí você não pode dizer como morto, porque ele não está morto. Mas eles morreram aqui e continuaram com o mesmo processo lá, como se tivessem mortos. Então pode-se dizer que os elementos podem estar além do adormecimento mais profundo. Mais profundo, mais ou menos. Bem mais profundo que aquele que está adormecido. Porque lá nessa passagem, os que estão melhores, que estão saindo, eles vão dando passe. E eles às vezes abrem os olhos, tal, como se tivesse. Os outros não. Os outros eles estão profundamente dormindo. Então, não é? Poderíamos dizer que é o caso dos espíritos que estão no mundo espiritual envolvidos em ódio há milênios. Não tenha dúvida. Porque eles estão mortos para quê? Para a luz. Pelo conhecimento. Porque assim, quando você conhece a luz, alguém quer voltar para as trevas? Ninguém. Você pode falar com o espírito quando você está na mesa de um, ninguém quer voltar para as trevas. Quando você atinge o conhecimento, você não quer voltar para onde você começou, né? Eles estão mortos nesse processo que nós estamos falando, que eles estão profundamente, né? Mortos. Agora ela fala sobre a tragédia do cotidiano. Desestruturados pelos choques comportamentais e esmagados pelo volume das informações impossíveis de ser digerida, e olha que na época ainda ela lançou o livro, não sei se a internet estava igual tem hoje não, porque esse livro aqui eu não me lembro a data dele, né? Porque hoje as informações são assim, a pessoa tem uma gripe na China, você sabe aqui, né? Através da internet, nem de jornal, nem de televisão, você tem ela hoje ao vivo. Então ela fala, desestruturado pelos choques comportamentais, esmagado pelo volume das informações impossíveis de serem digeridas, as massas eliminam arquétipos. Arquétipo o que é? É um exemplo, é uma forma. É aquilo que você busca de comparação, que você usa ele como uma forma, né? Como exemplo. Elimina os arquétipos ou as transferem para indivíduos imaturos, portadores de fragilidade psicológica, aterrando-os, soterrando-os na avalanche das necessidades, mescladas com os conflitos existenciais. Então, eles falam assim, hoje você pega uma televisão, a TV aberta, quem assiste deve evitar, porque se você assistir uma TV aberta, um jornal, 90% ou 99% o que passa lá? Desgraça do ser humano, não é? O pior do ser humano. Por quê? Porque as massas ainda preferem o quê? Isso significa sintonia, afinidade. Então, se a gente ainda tem essa afinidade, nós já vamos começar a evitar, né? Então,
E o que acontece? Jesus falou, lembra dos terremotos, que haveria tempos de terremotos e ranger de dente? Então você assiste aquilo. Como que você pode dizer que depois você fica calmo e tranquilo e sereno para trabalhar ou para dormir? Todas aquelas informações entram em nossa psique e transformam em energias o quê? Pesadas, negativas, não é? E aí, você fala assim, você vê uma notícia e aí você pensa assim, nossa, todo mundo aqui no governo rouba. Se eles lá em cima roubam, eu também vou fazer. Como se o exemplo viesse do grupo, ao invés de vir do indivíduo. Então você acha que aquilo tudo é normal, porque todo dia tem aquele comentário que aquelas pessoas fazem isso. A sociedade só pode melhorar quando o indivíduo for melhor. Porque o coletivo é a soma de quem? Do indivíduo. Se você tiver um grupo de indivíduos que são mais honestos, quem vai estar no poder vai ser o quê? Uma pessoa honesta. Porque ela é reflexo da individualização. Então nós só podemos mudar quem? A nós. Se nós queremos que eles mudem lá, nós temos que começar a mudança onde? Aqui. O jeitinho brasileiro não é uma coisa antiga, né? Sempre nós damos jeitinho. Então, durante muito tempo nas empresas, a pessoa leva uma caneta embora da empresa. Ele não sente moralmente nada, que aquilo fosse uma coisa normal. E se ele leva a caneta, por que o outro que está lá em cima, a caneta para ele não é demais? Ele quer coisa melhor. O sentido é o mesmo. Não é o valor, né? É atitude e não o valor. Para uma caneta é importante, mas para eles não. Então, quando nós ficamos desestruturados com essas informações comportamentais, né? E sem falar hoje, como é que chama aqueles? As seclas dos influenciadores. Aqueles que seguem influenciadores. Por quê? Porque ele precisa fazer parte do conjunto, aonde a psique da sua individualização ele não está bem, então ele prefere o quê? Em vez de olhar para dentro, ele prefere seguir o que está de fora. Abre mão da sua personalidade para fazer quem? Para seguir daquele que está fora. Senão não teria os influenciadores. A fé cega, substituída pela ditadura da razão, destruiu ou substituiu os mitos dos quais se sustentavam os homens, apresentando outros igualmente frágeis que novamente sofrem agressão dos valores contemporâneos. Quando Kardec traz, ele fala sobre que não haveria mais a fé cega, né? Ele diz até assim, a fé raciocinada é o caminho, capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade, né? Mas o que aconteceu? Aí veio pela razão. Jesus, quando ele entra no templo, eles vendiam os animais, né? Aqueles animais eram vendidos para quê? Para pagar o seu pecado. É uma coisa insensata, não é? O animal pagar por uma coisa que ele não fez. E ainda tinha um valor, né? Conforme maior o bicho, maior o pecado, você ficava mais livre, né? Hoje, mudou o quê? Só mudou os bichos. Porque hoje na igreja faz o quê muitas igrejas? É o dízimo, não é? Quanto mais você ajudar, mais o teu cantinho estará no céu, não é? E hoje se vende de tudo, não é nem dízimo mais não. Lá, né, hoje se vende tudo abertamente. Ou seja, tiraram os bichos, colocaram outras coisas que você vende. Jesus não falou do templo, quando mostraram o templo bonito para ele de Salomão, o que ele fala? Que não ficaria? Hoje mudou? Os templos estão cada vez, não estão construindo um enorme ali, né? Cada dia mais se constrói templos maiores. Ou seja, a razão, a fé cega,
o substituiu pela ditadura da razão. Continua se fazendo a mesma coisa, mas de uma maneira diferente, não é? Então, antigamente os deuses do Olimpo, lembra lá os gregos, né? Usava os que eram os deuses, semideuses, que eles brigavam entre eles, né? Hoje, o Deus de muitas religiões do velho é o quê? É um Deus vingativo. E muitas vezes você nasce assim, se você pecar, você vai para o inferno. Aí você fala, mas esse Deus é aquele que me ama? Mas se eu errar por uma coisa, eu vou para o inferno eternamente? Tem sentido? Mas aquilo te vende pelo medo. Se você usar um pouco da razão, você fala, mas isso não tem sentido. Não é? Mas continuam vendendo o Deus que castiga. Porque muitas das vezes falam assim, você não tem medo de Deus? Eu falei, mas eu vou ter medo daquele que me criou. Por quê? Porque ele busca o Deus, ele busca a sua evolução através do Deus externo. Jesus veio salvar alguém? O que vocês acham? Para muitas religiões ele é o Salvador. Jesus não veio salvar, ele veio fazer o quê? Mostrar o caminho. Então, e ele, quando fala assim, o Evangelho de Jesus, onde que está o Evangelho? Naquele livrinho que a gente lê? Não, aquilo é uma biografia, não é? Alguém escreveu? Biografia dele. Jesus é o Evangelho. Porque tudo que eles trouxeram, ele viveu. Então a gente confunde o Evangelho, que está escrito no papel, que é a biografia, com aquele que é o Evangelho verdadeiro, que é Jesus. Não é? Então, os seus arquétipos multimilenarmente estruturados na convicção mitológica, as mitologias, alternam a forma de sobrevivência, transferindo-se os mitos deificados. Deificados é endeusar, divinizar, sabe? É de Deus, endeusar. Então, ontem era absolvição pelo sacrifício dos animais. Hoje é pelo recurso financeiro doado. Né? O templo que nós falamos, templo de Salomão, Jesus avisou, porque eles reconstruíram ele parece que 3 vezes. Né? Quebraram, invadiram, depois os cristãos saíram, quebraram, eles voltaram de novo. Mas porque eles estavam preocupados com a forma e com a matéria. Mas isso não se mudou até hoje. Continuam construindo templos e cada vez mais suntuosos. Passou o tempo, mudaram sua forma, não é? Então, e essas tragédias hoje continuam. Tem templo que tem shopping lá dentro. E é grande, né? Não está nome, mas é um shopping. É. Tem a Basílica de Nossa Senhora, né? Ou seja, continuam fazendo a mesma coisa, de maneira diferente. Não é? E se passaram 2000 anos quando Jesus veio nos trazer as informações para que nós possamos o quê? Nós só vamos evoluir conhecendo quem? Outro? Não, a nós mesmos. Jesus veio trazer um caminho e falar, olha, irmão, você precisa conhecer. Não é o outro. Que hora que ele diz isso? Que ele fala assim, por que você está preocupada com o cisco no olho do outro e não vê a tramela no seu? Porque a gente não quer olhar para dentro. Muitas religiões esperam o Salvador, aquele que vai vir de fora, do externo, para nos auxiliar. Mas se ele vir de fora para nos salvar, qual que é o nosso mérito? Do nosso conhecimento. Imagina que nós fôssemos aqui para a Terra, que tivesse um país aqui, que esse fosse moralmente muito elevado, aonde lá não houvesse mais vícios de egoísmo, né? Se nós poderíamos viver lá.
Como? Se nós temos dentro de nós ainda tudo isso. E como que nós vamos para um plano mais elevado se nós ainda carregamos tudo isso em nós? Só tem um jeito. Conhecendo a homem. Conheça-te a ti mesmo. Quem disse isso? Sócrates. Depois Jesus veio, disse parecido, falou assim: conhecereis a verdade vos libertará você, não o outro. Então, o conhecimento de cada um olhando para dentro que vai fazer essa evolução. E não ser vindo, você ajoelhar, pedir para Deus mudar a sua vida, sendo que nós não queremos mudar. Nós somos igual o cachorro, continuamos sentados no prego, chorando, reclamando, sem querer olhar para dentro. Ah, mas Deus não ajuda? Claro que ajuda, a espiritualidade está aí para provar. Eles nos intuem, né? Nos mostram caminhos melhores, mas muitas vezes nós não queremos ouvi-los. A autorrealização pelo fanatismo também mantém os bolsões da miséria socioeconômica por não trabalhar o idealismo latente no homem, a fim de que transforme os processos geradores da desgraça atual em realização pessoal e felicidade na terra mesmo. Então, a miséria, né, é muito quando a pessoa está numa dificuldade grande fisicamente, ela não é mais fácil de ser guiada? É muito mais, né? Mas se você der educação e autoconhecimento para ela, ela consegue se virar. Mas enquanto... E o que ele fala do idealismo? A palavra idealismo, olha, ideologia que acredita ser possível compreender o mundo material e exterior somente pela verdade mental, espiritual, subjetiva. Porque você fala assim, o que nós viemos fazer aqui na Terra? Qual o seu ideal? Ah, eu vim aqui para curtir a matéria. Ok. Aí perdeu uma encarnação. Não é? Então ela diz que nós perdemos esse ideal lá por não trabalhar o idealismo. Porque se você ficar na avaliação só do que é físico, é o nosso problema na Terra. Nós ficamos presos só aos 5 sentidos. Só naquilo que dá prazer. Né? Se fosse assim, você não acredita nem em Deus. Porque não é seu objetivo. Alguém vê Deus? Né? Por isso que existem os ateus. Porque ele só precisa ver. Ele tem que ver. Né? Racionalmente ou sentimentalmente, ele não consegue trabalhar o idealismo, o lado subjetivo. O mito da violência, por sua vez, nascido nos porões do submundo da miséria socioeconômica moral e graças à eclosão das drogas em uso abusivo, engendra o símbolo da força, do poder, do estrelismo. Engendra inventar, imaginar. Então, a violência hoje, ela está dentro do egoísmo? Claro que está. É porque quando você dialoga e você não tem recurso de convencimento ou outro, você vai para aquilo que é o egoísmo. Fala assim, então vai ser do meu jeito. Hoje não é diferente. Na época de Roma, de Jesus, os mais fortes, os países eram o quê? Aqueles que tinham mais força, poder bélico. Mudou hoje. Os países hoje que são os principais do mundo, são aqueles que têm mais poder o quê? Financeiro e bélico. Era pelo poder da subjugação ainda, não é? Da força. Isso continua. Ainda, né? O poder vem do quê? Do mais forte. Então, toma-se pela força o que deveria ser dado pela fraternidade. Então, hoje ele fala assim, ó, exibindo as heranças atávicas, ou seja, exibindo as heranças nossas do passado, da animalidade primitiva, ainda predominante aonde? No homem. A violência é o quê? Ela está mais próxima da agilitude ou do animal? Do animal. Então ela é o quê? Presa ao instinto.
não é? É a força. Os conteúdos psicológicos, mantenedores do equilíbrio, fragmentam-se ao choque do cotidiano agitado e desestruturam o homem que se asselvaja ou foge à forma sombria da alienação. É o que nós estamos falando da alienação hoje, dessas pessoas que buscam alguém para seguir como exemplo de vida. Isso é o quê? Uma alienação, não é? Considerando incapaz de enfrentar a convivência difícil do grupo social, o que ele faz? Ele busca esses recursos. Ou ele se isola, né? E aí toda a sociedade, aqueles que são da psicopatia, que, como se a sociedade fosse inimiga número 1 dele, né? Ou ele parte para quê? Para a violência. E ela fala que surge aonde? Nos bolsões da miséria. Diz assim, eu nasci, a pessoa ela é violenta, fala assim, eu nasci assim porque meus pais me criaram assim. Isso é verdade? Se fosse assim, todo filho de alcoólatra era alcoólatra. E olha que nós muitos usamos essas desculpas. Eu sou assim porque meu pai ou minha mãe. Não. Eles podem ter até responsabilidade de ter mostrado esse lado. Mas eu tenho a capacidade intelectual de fazer o quê? Escolha. De usar aquilo para não ser igual. Depende de como você vai usar. Quem é filho de alcoólatra, tem pessoas que não bebem. Porque ele sentiu na pele, ele viu que aquilo, ele usou aquilo como conhecimento. E não como desculpa. Porque não é mais fácil você jogar sempre a responsabilidade ao outro do que olhar para dentro de nós? De falar assim, eu tinha capacidade de sair, mas a minha escolha foi essa. Não é? É mais fácil? Claro que é. Né? Você se fecha nos teus conceitos de verdade e morre com ele. Como se a verdade nós tivéssemos a verdade absoluta, né? Graças a isso, os indivíduos fracassam ou enfermam, atritam ou debandam enquanto os crédulos ressuscitam os mitos das velhas crendices de males feitos, de perseguição de inveja, do ciúme do despeito, ou arregimentam argumentos destituídos de lógica para explicar as ocorrências mal sucedidas danosas. Isso, você às vezes, é o que nós estávamos falando do pai. Você pode até falar assim, não, isso explica, mas não justifica. Eu entendi que você teve uma vida difícil, que você nasceu. Explica, mas não justifica. Não é? Então, toda vez que a gente, ao fracasso, que nós ficamos, eles fazem, atritam, é mais fácil você olhar para fora na sua vida o que causou, do que lembrar que você tinha escolha sobre a sua mão. Ou seja, a sua consciência. Você poderia escolher o caminho que você fez. Você foi pai, nasceu de pais violentos, você pode ser ao contrário com seus filhos. Porque você usar de inteligência que aquilo que fizeram contigo você não gostou e você não vai repetir. Seja assim com o alcoólatra, não é? Com aquele que é violento, mas você prefere o quê? Ficar nas tuas velhas crendices e utilizar. Eu fui criado assim, assim que eu aprendi, assim que eu vou fazer, não é? Certamente, sucedem tais perseguições, busca-se o mal fazer, campeiam as paixões inferiores que são pertinentes ao homem, ainda em estágio infantil na sua evolução, sem que sejam mal. Olha que interessante. Porque o mal, o que é o mal? A gente pode dizer. É tudo aquilo que se afasta das leis divinas, ou tudo aquilo que se afasta do bem. Não é?
Então ela está dizendo que é muito mais ignorância no sentido de não conhecer, eu ignoro, eu não conheço, do que sendo mal. Porque uma vez que você conhece a luz, você não quer as trevas, não é? Então, quando há luz, ninguém quer voltar para as trevas. Então ela está falando assim, essas paixões inferiores são muito mais ignorância, falta de conhecimento, falta de força de vontade e desenvolvimento, que você quis parar e ficou naquela condição do cachorro, chorando e reclamando, chorando e reclamando. Então, meus pais, a minha educação, ou meu professor, ou minha esposa, eles não são responsáveis por nada do que eu sou. Eles podem ajudar instrumento a eu, para que eu evolua. Porque se você ficar preso ao que o outro faz para você, nós estamos presos ao nosso ego. Quem fica magoado é por quê? O outro falou uma palavra que me feriu. A mágoa está com quem? Com ele ou comigo? Ele tem algum problema com a mágoa? Não. E feriu eu por quê? Meu ego ficou ferido. Eu sei que é difícil, mas quando você já tem conhecimento sobre isso, você vai buscar instrumentos para modificar esse pensamento. Por que ele falou isso? Sei lá, ele podia estar num dia ruim. Porque ele também é um espírito imperfeito igual a mim. Ele não é Jesus, mas você espera do outro a perfeição de que ele não tem. E aí o nosso ego ferido. Em tudo. Ah, mas falar é fácil. Não, mas falar é o primeiro conhecimento, é o primeiro passo que nós temos que ter. Para começar a conhecer o meu ego. Qual que são os meus fantasmas, as minhas sombras. Porque eu preciso trazer a sombra para onde? Para a luz do conhecimento. Para depois eu começar a trabalhá-lo, não é? A sua aparente maldade resulta dos instintos agressivos ainda não superados, que lhe predominam em natureza animal em detrimento da natureza espiritual. Ou seja, nós estamos muito mais próximos dos animais do que a angelitude. Mas isso não impede da gente querer aproximar da angelitude. Não é? Isso não é desculpa. Não é? Então, consciência, quando nós temos essa consciência disso equilibrada, aí nós precisamos é o quê? Nosso ego é não viver na competitividade, e sim na cooperatividade. Porque o nosso ego não gosta muito de cooperar, gosta? O ego é o quê? Eu primeiro, eu depois, minha família depois, e assim você vai até chegar na outra lá que você não conhece. Então, o problema nosso é sermos a disputa, né? Em tudo na vida. Você entra, você já quer ser o primeiro, quer fazer parte. Ao invés de quê? Da cooperação. Porque a cooperação passa por um processo de humildade, que é a antítese do egoísmo. Nesse processo de individuação, para adquirir uma consciência equilibrada, capaz de proporcionar paz, saúde, realização interior, gerando no grupo social o equilíbrio entre os contrários e a satisfação real da convivência, não competitiva, no entanto, cooperativa. O dia que fosse isso, não ia ter guerra. Porque as guerras hoje, até hoje, as guerras é por quê? É porque eles são bonzinhos, querem ajudar o outro? Ou é porque tem financeiro? Claro, tem dinheiro envolvido. Não é? O dia que for o que ela está dizendo, nós saímos da convivência não competitiva, no entanto, cooperativa, nós já estaríamos um passo à frente, que provavelmente nós já estaríamos lá bem na frente da regeneração, né? Na cooperação um com o outro. É que eu disse, o indivíduo que vai se evoluindo e a sociedade, em resposta, vai automaticamente evoluindo.
Buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno, porque agora passa já para o homem moderno, que é atual. O homem moderno procura projeção da imagem sem o apoio da consciência. Evita a reflexão esclarecedora que pode desalgemar dos problemas e permanece em contínuas tentativas de negar-se, mascarando a sua individualidade. Como que? Fazendo parte de alguma coisa, de algum grupo, de algum WhatsApp ou de turmas, porque você abre mão da sua não que você não possa fazer parte. Nós estamos falando diferente. É aquele que você não compreende aquilo que você quer, você passa a ser conduzido pelo grupo e não por aquilo que você pensa ou que você quer, né? Ou seja, com medo da sua imagem, de não ser aceito, você passa a abrir mão da sua condição de pensar, de agir, para que o outro ou o grupo determine a sua condição de pensar e agir, né? O ego exerce predominância no seu comportamento. E realizado porque fugindo do enfrentamento com o seu eu, esse eu é aquela consciência divina, transfere de aspirações e cuidados a cada novidade que derrapa pelo caminho, né? Como você não busca, não tem o ideal, tudo aquilo, cada dia que aparece uma novidade, você entra nela. Sem muito meditar, sem muito ter consciência daquilo. Não dispõe de decisão para desmascarar o ego, por temer petrificar-se de horror. Lembra da medusa que eu disse no início? Porque se a gente olhar para nós e vermos o que nós fomos no passado, aquilo, mas nós temos que fazer isso, porque nós não somos o passado, nós fomos aquele personagem do passado. Mas hoje eu não sou, porque lá atrás o meu pensamento foi eu fui induzido ao meu pensamento, eu não tinha consciência, e aí eu tive as atitudes, porque aquela atitude foi momentânea, mas aquilo não representa a mim. Eu não sou o meu passado. E nem o que eu penso. Porque muitas vezes nós pensamos coisas totalmente diferentes do que nós somos. Porque o pensamento é da mente e não da consciência, juntamente com o ego. Então, eu posso estar sendo influenciado pela cultura, eu posso ser influenciado pelos espíritos. Tem muitas coisas que eu penso, que eu acredito que eu sou, mas com certeza eu não sou. Então nós temos que ter cuidado que a mente mente. Muito. Porque quando você entra em pensamentos negativos, o que é isso? Tua mente está sendo boa com você? Não. Geralmente a ansiedade é o quê? Pensamentos no futuro. Que nós, em geral, nem vai acontecer. Mas nós sofremos por isso. Por falta de controle do pensar. De desacelerar esse pensamento. De fazer mudanças nesse pensamento através de uma meditação, né? A cultura da arte faz que se porte ora como observador, ora como observado e ainda observador que se observa, a fim de que pode transformar os complexos ou conflitos inconscientes em conhecimento que possa conduzir senhor da sua realidade, dos seus atos. O que ela está dizendo com isso? Isso chama meditação. Uma hora você está observando o outro, o que ele faz. Você pode aprender com isso? Pode. Né? Outras vezes você está sendo observado e eles podem dizer coisas que pode ser verdade ou mentira. Mas outras vezes você é observador de quem? De você mesmo. Mas quem faz isso? Pouco. Na pergunta do Livro dos Espíritos, que pergunta a Santo Agostinho Kardec como é que fazia o homem para se evoluir. Santo Agostinho fala assim, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec fala assim, com todo respeito nós entendemos que a dificuldade é conhecer a nós mesmos, como é que eu vou fazer? Aí Santo Agostinho fala o quê? Passava em revista todo dia o que ele tinha feito. Ou seja, ele estava observando ele mesmo. Sua meta é poder sair da agitação na qual desgoverna para observar-se à distância, evitando o sofrimento macerador. A este ato chamaremos de separação necessária entre o sujeito e o objeto, através do qual se observam os conhecimentos,
sem sofrer de forma dilacerante. Quando você está meditando, você não julga, você só observa aquele conhecimento se aquilo foi bom, mas não entra em julgamento. Jogado em um mundo exterior e agressivo, no qual predominam a luta pela sobrevivência do corpo e a manutenção do status, o homem acumula conteúdos psíquicos não descartáveis, nem digeríveis, avançando apressadamente para o estresse, as neuroses, as alienações. São as informações, excesso de informações negativas que nós temos no mundo. A mensagem de Jesus é uma oportuna advertência para essa busca insana, quando ele recomenda: não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Não sofra com ansiedade. Você só pode resolver o problema agora. Comedir-se, agir com sensatez e tranquilidade, confiar nos próprios valores e nas possibilidades latentes, aquelas que estão adormecidas, são regras que vão ficando esquecidas a prejuízo da harmonia pessoal dos indivíduos. Estamos acabando já. Quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade em face da experiência fugaz do soma, ou seja, a experiência do corpo físico, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros em detrimento das ilusões temporárias. Trabalhar para o duradouro é o quê? O espiritual. E o que é o temporário? Físico, material, né? Isso tudo passa, não que nós não cuidemos disso, mas é o seu foco na sua vida. Para acabar, diz assim: nem tudo que enfrentamos pode ser mudado, mas nada pode ser mudado enquanto não for enfrentado. Quando uma pessoa não consegue encontrar um sentido profundo de significado, ela se distrai com o prazer. A vida física, não é isso? Os 5 sentidos não traz para nós essa, né, a busca desse prazer incessante. Ok?